responder aquilo que nós postamos. E agora a gente está passando uma outra atividade também para explicarmos a nossa atividade, né, da aula de hoje, tá bom? Então, depois da explicação aqui, vocês vão lá na nossa, no nosso grupo de WhatsApp e vocês baixem, né, o PDFzinho e aí o arquivo, né? E vocês copiem, né? Mais uma vez, copiem as questões todas, tá bom? Depois de copiarem, vocês respondam no caderno, tire aquela fotinho assim, ó, né? No seu celularzinho em pé, tá bom? Não bote ele deitado assim, bote ele assim na vertical mesmo e tire a foto de tamanho único aí, né? No comprimento, como diz o pessoal mais do interior, tá bom? Então eu quero só explicar a atividade, as questões da atividade de hoje, para que vocês possam responder isso com muita clareza, né? Que a gente não precise toda hora mandar áudio, né? E aquelas velhas perguntas, professor, é para copiar? É para copiar sim, porque se o professor botou, é para copiar, tá bom, galera? Então vamos lá na primeira questão. A primeira questão eu peço que vocês analisem a única oração que não possui sujeito. Então eu quero saber aqui qual é a única oração que não tem sujeito. Você olhou lá, marcou a opção, é A, B, C, D, né? Então você só vai marcar, né? Qual é a oração que vocês acham que não tem sujeito? Basta a gente olhar lá. Professor, quando que a oração não tem sujeito? Quando tem um verbo que indica fenômeno da natureza, quando o verbo ser ou estar na indicação de tempo passado, o verbo haver no sentido de existir, quando eu tenho um verbo impessoal, no caso, né? Então, essas dicas que a gente dá lá, tá bom? Então, vocês só marcar e vamos para a próxima, segunda questão. Na segunda questão, analise a frase em que há sujeito indeterminado. Ora, na outra era para saber qual oração tinha um sujeito que não tinha sujeito. E na segunda questão você vai dizer qual é a que tem um sujeito indeterminado. Professor, quando é que eu tenho um sujeito indeterminado? Quando não é possível identificar a pessoa, ou seja, quando não é possível a gente identificar quem é o praticante daquela ação verbal. Isso está em qual das alternativas? Letra A, B, C ou D? Você marca a opção que você acha correta. Professor, eu tenho que copiar todas elas, todas as alternativas? Só posso copiar a que eu acho que é correta? Não. Copiem todas as alternativas, tá bom? Vamos deixar um pouquinho de preguiça, vamos deixar esse bicho da unhona aí, que está nas nossas costas, para que de fato a gente possa responder e fazer do jeito que o professor está pedindo, tá bom? A terceira questão, a gente tem um texto, tá bom? Esse texto é uma crônica, histórias do Fábio Porchat, humorista brasileiro. Eu não vou lê-lo aqui, não há necessidade, tá bom? Vocês vão ler esse texto e depois de ler esse texto vocês vão responder essas questões que estão aqui, tá bom? A quarta questão, né, que fala sobre o texto. Releia o título da crônica. Que informações ele antecipa ao leitor? Ou seja, quais são as informações? Então, você vai dizer que informações, o título da crônica. Qual é o título da crônica, gente? Olha, tá aqui, olha. Histórias, né? O nome da crônica, ou o título dela é Histórias, né? Que é de Fábio Porchat, né? Eu botei essas histórias da crônica Histórias de Fábio Porchat. Fábio Porchat é o autor. No título, ou seja, o nome da crônica é somente Histórias, tá bom? Então você vai dizer lá, esse título dela, que informações ele antecipa ao leitor? Quem é o leitor? Você que está lendo, eu que estou lendo, que já li também. Então, quais são as informações que ela está antecipando? Qual é a dica, gente, que ela dá com esse nome, com esse título, tá bom? Na quinta questão, você vai dizer, no ato de contar histórias, quais temas mais interessam ao autor? Ou seja, lá na narrativa, na crônica, né, ele deixa claro quais são esses interesses maiores dele, né, em relação à contação de história. Aqui você vai dizer para ele, segundo o texto, segundo o que está escrito lá, no ato de contar a história, quais são os temas que mais interessam ao autor, né, no caso que é o Fábio Porchat, naquilo que ele diz nessa crônica que ele escreveu. Tá lá, basta você colocar pra gente. Ah, professor, mas tem que fazer igual que tá escrito lá no texto, em qual parte do texto? Gente, leia o texto e você vai ficar sabendo. A gente sabe o que está dito no texto a partir do momento que eu me aproprio desse texto. Então, para me apropriar, eu tenho que ler. Leiam um texto, vejam lá.
Tá, o texto está falando disso, disso, disso. O que que o autor acha do assunto que está tratando o texto? O que que ele acha sobre o ato de contar a história? Que tipo de história interessa mais a ele? Então você faz esses questionamentos e a partir da leitura você tem como responder essa quinta questão, tá bom? Porque tem uma galera que vai lá, manda uma pergunta meio assim, tem que ler, gente. Você quer adivinhar o que está escrito lá sem ler o texto? Não existe. Eu só sei o que está escrito no texto a partir do momento que eu leio. Porque aí eu vou ter com minha própria experiência, com minhas próprias percepções. Se o teu colega disser, tu pedir, me diz o que está dizendo esse texto, ele vai falar segundo a voz dele, mas não necessariamente que aquilo que ele diz é o correto ou é aquilo que você necessita, tá? A sexta questão, você vai dizer, a crônica do Porchat apresenta fatos cotidianos. É uma temática da crônica, nós estudamos isso, né? Então vocês têm que pensar muito bem. Quais das afirmações abaixo confirma a ideia inicial? Ou seja, o foco narrativo do autor. Eu adoro histórias, todos nós somos criativos em algum grau, e de que adianta talento se você não desenvolvê-lo? Tenho algumas preferidas e queria contá-las para vocês. Então, qual desses enunciados aqui indicam, né, o que justificam, confirmam a ideia inicial do texto, do foco narrativo do autor, né, que é o foco de contar a história, tá bom? Então, vejam lá e marcam a alternativa que vocês acham que é a correta. Na sétima questão, né, nós temos duas alternativas, né, aqui vocês vão escrever, tá bom, pessoal? Em alguns momentos do texto, o autor parece falar diretamente com o leitor. Você vai copiar o trecho em que isso ocorre. Não é de marcar aqui não, viu, galera? Aqui, olha, não é de marcar. Aqui você vai escrever também. Você vai responder lá, vai voltar no texto lá e você vai copiar do texto aquele trecho em que ele deixa claro, né? Que aquele momento em que o autor conversa com você, né? Conversa com o leitor, tá bom? Na letra B você vai dizer que efeito esse recurso que o autor utilizou de conversar com o leitor, ele provoca em mim que estou lendo, em você que está lendo. Que efeito é esse, né? Quando o autor ele se dirige para o leitor. Então você fala qual é esse efeito, né? Normalmente se faz esse recurso aí, tá bom? Depois de copiar, responder, tira a foto bonita, perfeitinha, aí você envia a foto para mim pelo WhatsApp. Mais uma vez, se a nossa aula é na terça-feira, você responda e envie na terça-feira, tá? No horário da nossa aula. Se a sua aula é na quarta-feira, envie a atividade na quarta-feira. Se surgir algum problema de internet, de coisa, avisa, né? Aí eu não sou adivinho. A gente está em cidades diferentes, inclusive. Então, para eu saber o que está acontecendo, né, vocês têm que dizer. Porque senão, se você não envia no mesmo dia, você leva falta, tá bom? É simples, eu faço a minha chamada no dia, conforme a gente está na sala de aula. No outro dia, na sala de aula, se você não vê, professor, eu não vi porque eu estava assim, assim, assado. Beleza, você está justificando a sua falta, tá bom? Então, por conta disso, né, eu peço a vocês mais uma vez eu peço a vocês, envie as atividades no dia correto, no horário correto, tá bom? Perfeito? Tchau, tchau, gente. Um abraço, qualquer coisa estou no WhatsApp, tá bom?